Mapa Celestial. Uma aventura rumo a Marte. Bora que o pessoal já está atrasado. A nave espacial Esperança, já desacoplada, e muito, muito, muito longe do foguete principal, e muito, 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 muito longe da Terra, vai rumo a Marte. Rompe estrondosamente o espaço em velocidade espetacular. Dentro da cabine, 2 jovens astronautas observavam pela janela o planeta Terra ficando cada vez menor. Júnior, você trouxe o mapa? Perguntou Célia, ajustando os controles da nave. Júnior deu uma risadinha travessa e puxou do bolso. Um pedaço de guardanapo amassado com uns rabiscos estranhos. Trouxe sim, olha aqui. Terra, Lua, Marte. E esse ponto aqui é a lanchonete do Osni? Célia arregalou os olhos. Júnior! Quê? Opa! Júnior coçou a cabeça pensativo, querendo rir por dentro. Sendo muito teatral, disse. Então, pode ser que eu tenha confundido as coisas. Você não está falando sério. Isso não é um mapa espacial. É o guardanapo da coxinha, que você comeu na lanchonete do Osni, há 5 meses atrás antes de sairmos da Terra. Seu engraçadinho. Júnior então tira de trás de si um tablet contendo o mapa correto. Então, deve ser esse aqui. Pode ser esse? Haha! Os dois caíram na gargalhada. Mas Célia já estava pensando em uma maneira de fazer uma pegadinha para o Júnior. Ele vai ver só, me aguarde. A minha vingança será benigna. Eu disse benigna. B de bola. Assim, Célia já estava pensando em uma maneira de fazer uma pegadinha para o Júnior. Eu vou dizer para ele que eu achei o segredo mais incrível do mundo. Vou fazer uma cara de muito importante, como se fosse uma coisa de espião, sabe? Eu vou pegar aquele envelope velho e colocar uma coisa bem ridícula lá dentro. Tipo, um grãozinho de arroz. Ou melhor, um pedacinho de casca de batata que parece um tesouro antigo. Vou entregar o envelope devagar, olhando em volta, sussurrando. Isto é ultra secreto e vale uma fortuna, Júnior. Abre com cuidado. Ele vai ficar todo animado, pensando que é dinheiro ou um brinquedo novo. Aí, quando ele abrir, isso vai ser muito engraçado. Ele vai aprender que não devemos enganar ninguém. Vai me agradecer no futuro. Mas continuando a história, logo Célia apontou para a tela brilhante do computador de bordo, onde constelações e rotas espaciais piscavam em cores vivas. Um mapa não só indica o caminho para ir a algum lugar, também mostra o que há para ver no caminho. Um bom mapa também dá os desvios que é preciso seguir, para que não fiquemos perdidos, pegando as estradas erradas e, por fim, podendo ficar atolados na lama. Quando as pessoas estão fazendo uma viagem comprida, olham muito o mapa. Sabe por quê? Porque mostra as cidades pelas quais teremos de passar, as pontes que teremos de atravessar e as montanhas e lagos pelos quais passaremos. Assim, o mapa nos mostra a estrada que devemos seguir, o caminho correto. Todos nós queremos ir para o céu. Não digo o espacial, que também é legal, mas o celestial, onde só o nosso coração pode alcançar. Mas nem todos sabem o caminho para a vida eterna. Precisamos ser guiados pelo mapa do Criador. Assim como indicou com a estrela para os magos do Oriente onde estava o caminho para o Salvador. Também nos indica pela Bíblia o caminho para a salvação. Então disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Esta salvação para o céu é através de Jesus Cristo. Por isso, os 3 reis magos viajaram um longo caminho sem medir esforços até encontrar o Redentor, seguindo a estrela. A Bíblia diz assim, que partiram. E eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Agora, Júnior, apontando para a terra, lembra de seu irmãozinho Sérgio que ficou lá, que um dia encontrou um povo que conhecia a estrada certa para Deus Pai. Júnior comenta que um dia... O pequeno Sérgio pergunta a um senhor que está parado à porta de uma igreja. Por favor, é este o caminho para o céu? O senhor de idade responde. Quase... Sérgio diz. Como assim quase? Fica intrigado e pergunta novamente. Qual é o caminho para o céu, então? Aquele senhor responde. Jesus.
Jesus é o caminho para o céu, o único caminho para a vida eterna. A Bíblia diz que este caminho é pela fé, ou seja, para todos aqueles que creem em Jesus. Então a salvação é pelo crer, e assim o seguem obedecendo a seus ensinamentos. Jesus é o caminho que nos leva para o céu. A Bíblia diz que Jesus falou assim: quem crer em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia é como um mapa, que mostra o caminho para o céu celestial, onde está agora Deus, e aqueles que já creram nele. Ao crer nela e obedecê-la, você entrou no caminho. Através dela, Jesus nos dirige os passos pelo caminho para que não nos extraviemos. Pois há muitos desafios que tentam abafar a nossa fé, assim como as paixões da nossa carne que dividem nosso coração e nos impedem de termos comunhão com Ele. É por isso que precisamos continuar a ler a Bíblia, pois as palavras de Jesus são espírito e vida, ou seja, geram vida em nós e nos fortalecem das armadilhas. As palavras dele são as palavras da vida eterna, pois a vida eterna é conhecê-lo. Viu? Um mapa Bíblia para conhecer a Deus. E assim temos a vida eterna por meio de Jesus, que é Deus. Por isso que precisamos de um mapa de verdade diariamente. Imagine, se a gente se perdesse no espaço porque algumas pessoas acham que dava para navegar com guardanapo, puro desastre. Precisamos da Bíblia para termos comunhão com Jesus, para nos guiar diariamente para a vida eterna. De repente, um bip soou no painel. Júnior verificou a tela. Ah, Célia, olha! Estamos passando próximo da órbita das 2 luas de Marte. Antigamente eu não sabia que Marte tinha 2 luas. Você sabia que a lua da Terra está se afastando da Terra cerca de 3,8 centímetros por ano? Sério? Ainda bem que isso é muito pouco, pois afetaria drasticamente as marés e colheitas, na estabilização do eixo terrestre e no movimento de rotação do planeta, o que é crucial para a manutenção das mudanças climáticas e a estabilidade do clima global. Célia ficou impressionada com a visão. Puxa, a astronomia é tão legal! Você já parou para pensar que a palavra astronomia tem um N bem no meio? Pois é, astronomia com N. Não é astrologia, que é outra coisa completamente diferente. A astronomia é a ciência que estuda o universo, os planetas, as estrelas, as galáxias, tudo aquilo que a gente vê lá no céu à noite, e muito mais. Uma aventura científica incrível. Da próxima vez que alguém falar sobre o espaço, lembre-se, é astronomia, com N no meio. Deus condena severamente a astrologia com seus signos para fazer adivinhações. Às vezes, pessoas bem-intencionadas por desconhecimento ajudam a propagar o mal. Nosso Pai Celestial quer que consultemos a Ele, não os astros ou signos. Vejamos o que diz Isaías 47, 13, 14. Ora, todos os conselhos que recebeste só serviram para te deixar exausta. Solicita a presença de teus astrólogos, aqueles contempladores de estrelas que costumam alardear seus presságios de mês a mês, que eles te salvem da fatalidade que já se encaminha sobre ti. Olha o que diz Deuteronômio 18, 10 a 12. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. De fato, a astrologia como a feitiçaria tem enganado a muitos. Como diz a Bíblia em Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Isso precisa ser levado a sério, pois o pecado da abertura para os espíritos maus trazerem doenças. Tudo Deus criou para abençoar as pessoas e fazer o bem a elas. Sim, pois é. O legal mesmo é que Deus organizou o universo com leis físicas perfeitas, que servem para nos abençoar, assim como as marés e colheitas, influenciada pela lua e o sol. Deus declara que, assim como ele estabeleceu e mantém as leis da natureza, o sol, a lua, as estrelas e o mar, ele nunca abandonará ou descartará Israel. Jeremias 31, 35, 36. Logo à frente, Célia avista vários meteoros. Apesar de aparentemente assustador, ela estava bem tranquila, sentindo-se protegida. Então pilotou com cuidado, desviando das rochas espaciais, e perguntou ao Júnior: Você sabia que aquele que cria em Jesus é Israel? Você é Israel Júnior. Júnior disse: Eu sou?
Sim, respondeu Célia prontamente. O apóstolo Paulo enfatiza Gálatas 3,16 na Bíblia, onde Paulo explica que as promessas de Deus a Abraão foram para seu descendente, e não seus descendentes, indicando um só descendente, que é Cristo. Você foi batizado nas águas em Cristo, Júnior? Júnior disse. Sim, respondeu. Então estou em Cristo. Fui batizado no descendente de Abraão, que é Jesus, me tornando um com ele. Então agora sou Israel de Deus. Uau! Sou protegido em Cristo. Uau! Nascido do alto. Uau! Nas regiões celestiais em Cristo. Uau! Me tornei corpo de Cristo. Uau! Este versículo é usado para mostrar que a promessa divina não se referia a toda a linhagem de Abraão, mas a uma pessoa específica, Cristo, que traria a bênção a todas as nações. De repente, Célia ficou mais séria. Ainda havia mais asteroides. Deixa eu ver o mapa. Oba, aqui dá para fazer um desvio. Puxa, o melhor de tudo. Um bom mapa mostra os desvios que precisamos fazer para não ficarmos perdidos ou sofrermos perdas desnecessárias. Júnior completa. Como as consequências do pecado, né? Sim, respondeu Célia, olhando para Júnior, mas concentrando-se na direção da nave e exclama. Ou quando queremos fazer nossa própria vontade, mas Deus tinha um plano bem melhor. Teremos as consequências que Deus não planejou para nós. Bip, bip. De repente, uma luz vermelha começou a piscar no painel. Alerta de tempestade solar, gritou Júnior. Precisamos mudar de rota, agora! Célia olhou atenta, mas impressionantemente tranquila para as opções no computador. Calma, calma, acalmou Célia a Júnior. Estamos seguros. Júnior, tem 2 caminhos possíveis. Um parece mais rápido, mas passa por uma zona perigosa. O outro é mais longo, mas é o caminho seguro que está marcado no mapa oficial da missão. Qual você vai escolher? Perguntou Júnior tenso. Célia respirou fundo. O caminho seguro do mapa. Afinal, não foi à toa que planejaram essa rota. É como o que aprendemos sobre a Bíblia, lembra? Às vezes o caminho de Deus pode parecer mais longo ou difícil, mas ele sabe o que é melhor para nós. Júnior sorriu orgulhoso. Decisão sábia, comandante Célia. A nave desviou suavemente, evitando o perigo. Enquanto passavam pela rota segura, puderam ver pela janela um espetáculo incrível. Uma nebulosa colorida brilhava. Uau! Sussurraram os 2 maravilhados. Viu? Disse Júnior. Seguindo o caminho certo, encontramos algo ainda mais bonito. O verdadeiro guia. No dia seguinte, enquanto a nave seguia tranquilamente rumo a Marte, os 2 astronautas flutuavam em gravidade zero, olhando pela janela para a imensidão do espaço. Célia, você percebeu como a Bíblia é mesmo igual a um mapa certeiro? Percebi sim, ela respondeu. Através dela, Jesus dirige nossos passos pelo caminho certo para que não nos machuquemos. E então, Júnior fez uma cambalhota no ar, aproveitando a gravidade zero, e disse: É por isso que precisamos continuar lendo nossa Bíblia. Ela nos ensina como ouvir a Jesus para chegar ao destino de seus propósitos. Júnior comenta sorrindo. E dessa vez não confundi com um guardanapo. Tenho a minha aqui. Haha. Célia pegou sua Bíblia, que estava presa com velcro na parede da nave. Senão sairia flutuando. Eu percebo mais fácil Deus falando comigo por meio desta, de papel. Eu amo quando Deus fala comigo. Eu amo sua presença. Os 2 acordam pela manhã, já próximo a Marte, preparados para a aterrissagem. É hoje, diz Júnior. Se Deus quiser, complementa Célia. Puxa, 4 meses depois que nos desacoplamos do foguete principal. Mal posso esperar para aterrissar em Marte. Célia? Lembra do manual de aterrissagem? Comentou Júnior com seu tom irônico característico. Aham, exclamou Célia. Júnior continuou. Espera, Célia. Tenho uma pergunta importante antes. O que o tomate foi fazer no banco? Célia perguntou. O quê? Júnior responde. Tirar extrato. Durr! Não acredito! Célia apressada exclama. Temos que pousar! Júnior! Continuou Júnior, agora é sério. Espera, espera. O que uma formiga amarela falou para outra que é verde? Qual o seu nome? A outra que é verde responde. Fu! A amarela diz. Fu o quê? E a outra que é verde. Formiga! A formiga verde então pergunta de volta. E qual o seu nome? A amarela responde. Ota, a verde.
Ota o quê? E a outra, que é a amarela, responde: Ota fumiga. Ahahaha. Ahaha. Ok. Última. O que o livro de matemática disse para o livro de história? Não me venha com história, eu já estou cheio de problemas. Ahahaha. Eita, Júnior. Essa foi ruim, hein? Hehe. Ok, vamos lá. Célia faz uma longa rotação para o pouso que lhe aguarda. Assim, começa a entrar na atmosfera de Marte. Apesar da atmosfera de Marte não ser resistente o suficiente para uma aterrissagem como na Terra, pois a atmosfera é extremamente fina e com baixa pressão, apenas cerca de 1% da terrestre. Para pousar com segurança, são necessárias combinações complexas de sistemas como escudos térmicos, paraquedas e foguetes, para reduzir a velocidade e superar a falta de resistência atmosférica. Célia respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de expectativa e excitação. Meu Deus! A nave Esperança começou a tremer enquanto entrava na atmosfera marciana. Júnior começa. Pai nosso que estás no céu. Neste momento, a nave de exploração se desconecta do foguete acessório para ir rumo a Marte. Enquanto isso, lá embaixo, Júnior continua sua oração com o ruído forte da nave. Célia controlando firmemente a nave, suas mãos trabalhavam com precisão no painel. Júnior segurando firme no cinto de segurança. Percebe que é agora ou nunca, exclama. Jesus. Sua vida, que não fora muito longa até aquele momento, passou em 10 segundos diante de seus olhos. Engraçado ele ter lembrado de seu skate de tubarão com rodas de acrílico. E o campeonato de betes na rua com os atrás, dos atrás, dos atrás. Célia, vê se consegue estabilizar. Enquanto isso, Júnior lança um tanque vazio de combustível. No agito, Júnior olha rapidamente para Célia. Pintou o cabelo, Célia? Sério, Júnior? Agora? É impressão sua, não vamos morrer. Estou tentando. Marte não veio com manual de instruções. Ela respondeu concentrada. Célia controlando firmemente a nave. Suas mãos trabalhavam com precisão no painel. Ei, por que parou de orar? Júnior, estava me ajudando. Enquanto isso, ela repete a si mesma a promessa em Filipenses 4. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e súplica, em ação de graças. Obrigado, Pai, afirmou ela. O Senhor já proveu essa descida. Te dou graças por isso. O computador de bordo anuncia 800 metros. Com a autoridade de quem não hesita, Célia guia o veículo. Está pronto, Júnior? 500 metros. Pronto, Júnior. 400 metros. Pronto, Júnior? Nasci pronto. Ele respondeu, tentando parecer corajoso, mas segurando o apoio de braço com força. Ligar propulsores laterais de pouso. A cadeira automaticamente puxou os dois para trás, como sistema de proteção. O monitor anuncia 30 metros. Brum! Escutam! O solavanco almejado. Poeira marciana levantou ao redor, criando uma nuvem alaranjada que aos poucos se dissipou. Por um momento, houve apenas silêncio. Célia e Júnior se entreolharam, os olhos castanhos claros de ambos arregalados. A gente conseguiu? Sussurrou Célia. A gente conseguiu! Gritaram os dois juntos, pulando e se abraçando, o quanto a gravidade marciana permitia. Obrigado, Senhor Jesus! Eba! Hoje, Célia e Júnior, nossos jovens astronautas, num dos momentos mais emocionantes de qualquer missão, os preparativos finais para a primeira caminhada em Marte. Eles acabaram de pousar. A adrenalina está a 1000, mas antes de abrir a escotilha, existe um protocolo super rigoroso a ser seguido. A segurança vem sempre em primeiro lugar. Vamos ver como eles fazem isso? Dentro da nave prateada, o clima é de concentração total. Júnior! Iniciando verificação de integridade da nave! O primeiro passo é crucial. Garantir que a nave, que também é o habitat deles, está segura e sem nenhum dano que possa comprometer o suporte de vida. Status dos selos estruturais? Júnior, com seus cachos loiros e uniforme laranja, responde avaliando os dados do painel. Todos os selos estão verdes, Célia. O pouso foi suave, nenhuma avaria detectada. A nossa aeronave está intacta. Eles verificam cada sensor, cada relatório de impacto. Agora, a atenção se volta para a porta de saída, a eclusa de ar. Iniciando o teste de pressurização da eclusa, diz Célia. Vamos simular uma saída. Despressurizando. Agora, repressurizando.
Ambos olham atentamente para os monitores. Qualquer vazamento, por menor que seja, seria um grande problema. Pressão estável, Célia. A eclusa está perfeita. Podemos confiar nela para entrar e sair com segurança. Um suspiro de alívio. Primeiro grande teste concluído com sucesso. Agora, é hora de espiar o lado de fora. Marte é conhecido por suas tempestades de poeira gigantescas, e ninguém quer ser pego de surpresa. Ok, Júnior, vamos checar as condições externas, puxando dados dos sensores e imagens das câmeras. Na tela principal, a paisagem vermelha e silenciosa de Marte aparece, sem tempestades de poeira no horizonte, anuncia Júnior. Visibilidade excelente. A temperatura externa está dentro da faixa segura para os trajes. E os níveis de radiação estão baixos. O sol está calmo hoje. Temos luz verde para a nossa caminhada. Saber que o ambiente lá fora está seguro é fundamental. Com a nave e o clima checados, a atenção se volta para o equipamento mais importante de todos: os trajes espaciais. Cada traje é como uma pequena nave individual, protegendo-os do ambiente hostil de Marte. Iniciando o teste de pressurização do meu traje, diz Célia, já dentro do seu equipamento. Eles inflam os trajes e monitoram a pressão. Sem queda de pressão. Meu traje está vedado, ela confirma. O meu também, responde Júnior. Tudo certo por aqui. Mas não é só a pressão. O sistema de suporte à vida, aquela mochila que eles carregam, precisa estar perfeito. Checando níveis de oxigênio, diz Júnior. Tanques cheios. Autonomia para 4 horas de exploração, com reserva de emergência. Célia continua. Sistema de controle de temperatura funcionando, baterias, carga total, comunicação. Júnior, teste de rádio. 1, 2, 3. Estou te ouvindo alto e claro, Célia. E você? Perfeitamente. Rádios funcionando. Cada item da lista é verificado 2 vezes. Não há espaço para erros quando sua vida depende da tecnologia. Finalmente, a última checagem antes de abrir a porta. Pelas janelas e câmeras externas da eclusa, eles examinam o solo bem abaixo da escada. Júnior, olhe o terreno. Parece estável. Sem rochas grandes ou areia fofa bem onde vamos pisar. Confirmado, Célia. A rampa de descida está firme no chão. O caminho está livre. É isso. Todos os sistemas estão verdes. A nave está segura. O clima está favorável. Os trajes estão perfeitos e o local de pouso é seguro. A longa lista de verificações chegou ao fim. Eles se olham através dos visores de seus capacetes. Um misto de nervosismo e pura euforia. O momento que sonharam a vida inteira está prestes a acontecer. Primeiro contato com Marte. Após quase 11 meses de jornada interplanetária, marcou-se um momento crucial na exploração espacial, dando início à missão mais ambiciosa até então. Imediatamente após o pouso, a nave não apenas transmitiu imagens impressionantes do local marciano, mas também deu início à sua tarefa primária, preparando-se para coletar amostras geológicas. Assim, neste momento, a sonda da aeronave analisa os dados físicos, térmicos e químicos de Marte, para que possam sair da aeronave. Júnior correu até as janelas do lado oeste só contemplando o mundo estranho, tudo pó vermelho. Célia, vem ver! É incrível! Quer dizer, crível. A paisagem marciana se estendia à frente deles. Montanhas vermelhas e rochosas ao longe, planícies de areia alaranjada e um céu que tinha um tom rosado diferente de tudo que já tinham visto na Terra. É como se tivéssemos chegado em outro mundo, murmurou Célia maravilhada. Bem, tecnicamente nós somos de outro mundo, disse Júnior com seu tom irônico. Tipo, literalmente. Você não é de outro mundo? Célia? Ah, é, sou sim, Jesus disse. Vós não sois desse mundo. Ele se referia que também, não somos deste aqui, vermelho. Mas somos do celestial, junto com ele. Você sabe o que eu quis dizer, sabichão. Célia se tocou. É mesmo? Ele me pegou! Os dois começaram a se preparar para sair, iniciar protocolo de segurança. A gravidade de Marte permite que as pessoas caminhem, embora a força gravitacional seja cerca de 38% menor do que da Terra. Você se sentirá mais leve e poderá dar saltos maiores. Sente-se mais leve. Com a gravidade mais fraca, você pesará menos em Marte do que na Terra. A menor força gravitacional permitiria saltos mais altos e com maior impulso, comparativo da gravidade na Terra.
a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já em Marte, a aceleração da gravidade em Marte é de cerca de 3,7 metros por segundo ao quadrado. Adaptação. Você terá que se acostumar com a sensação de menor peso e a forma como seu corpo reage à gravidade marciana. Pronta para fazer história? Perguntou Júnior, estendendo a mão enluvada. Mais do que pronta. Já nasci pronta, brincou, lembrando da aterrissagem. Espera, disse Júnior. Pegou uma máquina para tirar uma foto antes de sair da nave. Espera. Nisso saiu correndo para o fundo da nave. Célia comenta. O que esse cara vai inventar agora? Nisso saiu correndo para o fundo da nave. Foi pegar uma máscara de mergulho e um pé de pato. Mas quem acabou vestindo o pé de pato foi a Célia. Sempre quis fazer isso em Marte, falando pelo snorkel de mergulho, argumenta Júnior, em tom abafado. Célia, apertando a mão dele, disse, vamos. Pera, disse Júnior. O que a pulga disse pro... Célia interrompe. Para, cara. Célia nem deixou ele continuar. Não sério mesmo agora, disse Júnior. Saiu correndo de novo outra vez ao fundo na nave e vestiu uma bandeira do Brasil nas costas. Célia, só sorrindo, e disse, olha, uma bandeira do Brasil também para você. Célia se emociona. E diz, não é por nada, mas nossa bandeira é muito bonita. As cores têm tudo a ver com o nosso Brasil. Vamos orar para que isso nunca mude. Verde, amarela, azul e branca. Espero que nunca tenha vermelho. Eu sei do que você está falando, Célia, comenta Júnior. A porta da nave começou a se abrir lentamente. Cremos em um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, para sermos livres. Ok, vamos. Uma rampa desceu até tocar o solo marciano. Os dois desceram juntos, passo por passo. Quando os pés de Célia tocaram o chão vermelho de Marte, ela parou por um segundo, emocionada. Um pequeno passo para uma menina. Um salto gigante para todas as crianças que sonham alto. Ei, essa frase parece familiar, brincou Júnior, dando um pulinho que, na gravidade menor de Marte, o fez flutuar mais alto do que esperava. Isso é demais! Célia também experimentou pular e soltou uma gargalhada de alegria pura. Os dois começaram a pular pela superfície marciana, rindo como nunca. É, como ter superpoderes! Olha só! Ela deu um salto que a levou a quase 2 metros de altura. Os dois começaram a pular pela superfície marciana, rindo como nunca. No próximo episódio, eles deram o primeiro passo, sabendo que as amostras coletadas seriam uma lição sobre novo segredo neste mundo. A ti, Senhor, o dono do meu coração, colocarei em mim toda a armadura de Deus, firmado estarei nos teus